Saúde todos na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mais um sábado, mais uma oportunidade que nós temos para falar desta palavra. Eu quero te convidar, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, para que juntos possamos ler e compartilhar da palavra do nosso Deus. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo todos os dias. Viva a esperança com Ele. Viva a alegria de estar com esse Deus. Eu quero te convidar a participar, lendo a palavra de Deus. Essa palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que faz o homem se chegar a Deus. E eu quero te convidar, certo? Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos permite para falar da Tua palavra. O Teu santo nome, Pai, que está acima de todos os nomes. Pela Tua graça, pelo Teu sacrifício na cruz, ali o Senhor nos deu a oportunidade para ser novamente reintegrado ao Teu reino. Nós estávamos perdidos, Pai. Mas o Senhor, com a Sua infinita misericórdia, o Senhor nos deu a oportunidade de se achegar a Deus Pai através do Teu sacrifício. Por isso somos gratos e louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos pelo Teu sacrifício que por todos fez sem hesitar. Tu poderias, Senhor, não a fazer, mas mesmo assim o Senhor escolheu e decidiu, nos amando, a seguir à risca todos os protocolos para nos salvar da perdição eterna. Senhor, não há palavras para medir e também falar do Teu amor, porque é tão grande que nós não temos nem sequer como medir a dimensão do Teu amor para com nossas vidas. Por isso, Senhor, em todas as dificuldades, em todas as lutas, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos amparando, estendendo a Sua mão, abrindo sempre um caminho alternativo para que pudéssemos sair do momento de penúria. No momento que nós estamos ali passando por dificuldade, o Senhor está sempre vigilante e estendendo a mão para nos resgatar. Pelo Teu santo sangue, assim foi derramado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de se achegar a Ti através do Teu sacrifício. Por isso que nós somos gratos. Toda honra, toda glória é para Ti, Senhor. Eu quero te convidar, nessa noite, a abrir as vossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4. Não é a palavra diz, ou a Bíblia diz, não. A palavra do Senhor hoje nos afirma em Timóteo 2, capítulo 4, a partir do verso 1. Isso tem a ver para todo aquele que se propõe a falar da palavra de Deus. Eu sempre cito no Evangelho, Lucas 24, 47, que ele fala 3 coisas. Anunciar a quem devemos falar por reconhecimento do seu sacrifício na cruz para que pudéssemos se achegar novamente a Deus. Fala sobre do seu sacrifício, o qual foi o objetivo para que o homem venha se arrepender, vendo a trajetória, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, que andou por essa terra, sendo Ele Deus, mas como homem, nos mostrando que sim, é possível em Cristo Jesus seguir a seu caminho e as suas pisaduras. E o terceiro ponto, que Ele mandou que nós viéssemos sempre fazer uma autorreflexão sobre nossas vidas, sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso caráter, sobre a transformação. Lembre-se de uma coisa, o Evangelho, ele não é apenas um livro, mas é um livro que transcende, que contém a palavra de Deus, que transcende cultura, transcende tempo. Ele vem sempre te dando a instrução, o esclarecimento comportamental, espiritual e moral. O Evangelho, ele vem te dando uma visão. Como é que Cristo quer que você se apresente para que possa adentrar ao seu reino, ao reino de Deus Pai? Ele fez a parte dele. Foi enviado como nosso Salvador. Caminhou conosco. Agora nos deu a oportunidade de se achegar a Ele, está aos céus, intercedendo por nós, por mim e por você.
como nosso advogado. Porém, quando ele voltar, já não é mais como Salvador, já não vai ser mais como intercessor, mas sim como juiz. Todos já pegaram? Se você puder pegar uma caneta e um papel e anotar, fica mais fácil. Porque as pessoas gostam muito de fazer um texto e falar fora do contexto. Aí começam a colocar as suas conjecturas. Não, o nosso ministério tem a responsabilidade de te falar o livro, o capítulo e o versículo. É bom você ter a palavra de Deus cravada no seu coração, inculcada na sua mente. Lembre-se de uma coisa: o nosso adversário, o tentador, inimigo de Cristo, do nosso Deus, Jesus, em Mateus capítulo 4, ele venceu ele na palavra de Deus. E assim nós também venceremos todas as adversidades e lutas tendo a palavra de Deus. Lembra do pupilo de Moisés, que foi Josué? Josué capítulo 1, versículo 8, né? A Bíblia diz, o Senhor fala para ele: guarda, inculca, crava, medita dia e noite neste livro, para que vás bem. Se Deus naquele tempo tem essa preocupação para que nós possamos sempre ter essa palavra viva e fazer de bom grado, para que possamos estar sempre na sua presença usando ela, para nos defender, para que nós possamos viver com este plano terreno, para uma preparação que nós estamos vivendo nesse plano terreno, que é justamente para o plano espiritual, e a qual virá o ano vindouro, na volta de Cristo, para que venha os séculos dos séculos e possamos estar a seu lado. Isso é um ato de fé, confiando na palavra de Deus, que se nós formos temente a Ele, guardar os seus mandamentos, uma mudança de caráter, uma transformação genuína, aí sim nós iremos ver. Lembre-se, só podemos ver o nosso Deus se nós estivermos conforme os seus mandamentos. Tente, são muitos, mas tente. Não é impossível, não. Se você quiser, você consegue. Faça a diferença. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino, e que pregue a palavra, isto em tempo ou fora de tempo, redáguas, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo, quando passou para Timóteo, ele passou um ofício de propagar e levar o Evangelho. Hoje o Evangelho não está falando de arrependimento. Hoje o Evangelho não está falando sobre sacrifício da cruz. Hoje o Evangelho não está falando mais sobre se abster das coisas que o mundo te proporciona. O mundo tem sim algumas coisas que nós podemos sim aproveitar. Uma praia, um passeio entre famílias, uma confraternização. Sim, é ótimo, nosso trabalho e as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também o mundo, ele oferece o lado da promiscuidade, o lado da mentira, o lado do fascínio, que muitas das vezes você se deixa se enveredar por isso. Então, por isso que o Senhor, quando usou Paulo, e Paulo estava repassando para jovem Timóteo, ele estava justamente que diante de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, há de julgar vivos e mortos. Sabemos que na volta de Cristo todos irão passar pelo grande tribunal. Lembra o que eu falei? Ele veio como nosso Salvador. Agora, como passou pela cruz, está ao lado de Deus Pai. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, se pecar, saber que nos céus há Jesus Cristo advogando perante Deus Pai. Então ele está como nosso advogado. Mas porém, quando ele retornar, o seu retorno, ele virá como justo juiz para fazer o julgamento e separar
a sua igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Isso quer que nós devemos estar sempre lutando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. O que Ele quer é que você sirva a Ele de coração. Mas as pessoas não estão querendo mais servir de coração. Estão querendo servir um Cristo que te dá uma casa, que te dá um bom emprego, que te dá fazendas, que te dá riqueza, que lhe dá prazeres. Não existe isso. O meu Cristo que está aqui narrado nessa palavra diz que eu tenho que me abster das coisas desse mundo passageiro. Em Mateus 6:19 diz que não ajuntei aonde ouro, traça vai pegar, o ladrão vem roubar. E o pior dessas coisas é que muitas das vezes nós trocamos tudo isso e esquecemos de Deus, esquecemos dos seus mandamentos, esquecemos das suas leis, esquecemos do seu sacrifício. Mateus 6:21 diz que aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Onde será que está o meu tesouro neste momento? No fascínio do mundo? Nas facilidades que ele pode me arrumar? Ou está onde eu vou fazer uma campanha de maluco para me tornar uma pessoa rica, um milionário? Não sou contra nenhuma pessoa que luta para ter dias melhores, para que possa suprir as necessidades da sua família. Eu mesmo, eu luto, eu vou atrás de serviços, eu faço as minhas coisas, sempre pensando no bem-estar da minha família. Mas nenhuma dessas coisas pode ser superior ao meu amor e à minha gratidão a Cristo, porque eu tenho uma coisa que nenhum dinheiro pode lhe dar e me dar, é a saúde. Então essa saúde quem dá é Deus, o fôlego de vida quem te dá é Deus. Nenhum homem mais rico deste mundo, ele é capaz de achar a cura para uma enfermidade severa. Somente Deus. Nossas vidas estão em suas mãos. Não estou dizendo que você não é para lutar pelo seu bem-estar. Não, vá à frente. Deus está te dando oportunidade, te fez um ser pensante, te fez um ser que sabe as escolhas, cheio de dons. Então vá à luta, conquiste. Mas você não pode enveredar pelas vaidades. O que eu falei de Mateus 6:21. Aonde tiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Que o meu coração esteja voltado para Cristo, que o meu tesouro esteja justamente nas suas promessas, que é a vida eterna. Isso nós temos que falar. Como eu tinha falado de Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Amós 4:12. Quando eu leio essa parte agora que está aqui de Timóteo, principalmente 2 Timóteo 4, versículo 2, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Muitas das vezes as pessoas não querem falar. Se você está mentindo, pare de mentir. Se você está roubando, pare de roubar. Se você está em adultério, pare de adulterar. Se você está fazendo alguns serviços ou alguns negócios escusos, pare. Nós vamos prestar conta. Ninguém aqui está querendo pregar um santinho, não. Mas nós devemos olhar para aquele que é santo, para aquele que nos diz que nós devemos mudar. Mas as pessoas hoje estão enveredando apenas pela parte do fascínio, o engano. Se você entrar aí em uma determinada reunião e eu começar a levantar propósito, nós vamos fazer o propósito da prosperidade, o propósito dos carros novos, e todos aqui serão abençoados porque você é um homem de Deus, é um filho de Deus, você merece comer o bom e do melhor dessa terra. É verdade, mas nem todos irão passar por essas. Nem todos irão desfrutar, alguns poucos, outros menos. Quem foi que te falou que você vindo para Jesus, você vai viver uma vida de mar de rosa? Não. Se o próprio Cristo, no Evangelho de João 16:33, diz que eu vou passar por lutas, por aflições e perseguições.
não querem falar mais isso. Mas não, amado, vem a campanha dos bem-sucedidos. Aí o cara começa a botar amuleto. Lembra-se do primeiro mandamento que o próprio Deus escreveu com as suas mãos, com seu dedo, na pedra ali para Moisés, para passar para o povo. Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terá outros deuses, mas eu, no século 20, eu tenho o Deus do dinheiro, eu tenho o Deus da luxúria, eu tenho o Deus do engano. Tudo isso me leva para a distância, longe de Deus. Torna a dizer, é louvável você lutar por dias melhores, para que você venha a ganhar recursos, para que você possa usufruir e também compartilhar com a sua família. Eu digo, eu faço isso, eu procuro lutar para dar o de melhor, mas isso não significa que eu vou ser escravo dessas coisas. Eu tenho que sim agariar para ter as minhas necessidades, nunca para a minha vaidade. Mas hoje os homens estão para a vaidade. Aí começa a parte do engano. É a campanha do lenço, é a campanha da arca, é a campanha da fogueira. Cuidado, se cair pode queimar o bumbum. Entendeu? Tem coisas que não dão, é muita maluquice. Será se o meu Deus precisa de um amuleto? E eu fico falando de outras religiões que ficam adorando imagem, mas tu adora a arca, tu adora o sal, a caneta, o sabão do lavadeiro. E aí? Tu gosta de criticar o outro, mas você faz a mesma coisa, só mudou o personagem. Mas o script é o mesmo. Qual é a mudança? Não terá outros deuses. Deus foi bem claro. Não foi Moisés que escreveu, foi o próprio Deus. Aí estou dizendo para a igreja. O mundo pentecostal, vamos cair de pau em cima de mim. O mundo pentecostal tem uma coisa, dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo se eu pular, se eu fazer marabolismo e começar a falar em língua, que nem papagaio. Amado, quem foi que te disse que para mim ser cheio do Espírito Santo eu preciso falar em línguas? Não. Se alguém fala isso para ti, manda o teu pastor estudar a Bíblia. Manda estudar a Bíblia e para com essa leseira baré. Em 1 Reis capítulo 18, quando Elias está ali e manda descer fogo do céu, e aí cai, e o povo todo reunido ali, sabe o que eles fizeram? Ficaram pulando, agora é só vitória, agora é só vitória. Não. Quando desceu o fogo de Deus, e ali no holocausto consumiu, eles se prostraram, eles se arrependeram. Domínio, Espírito Santo. Eles não precisaram ficar pulando nem que nem saci, não. Que nem uma boia no meio do rio. Não. Eles prostraram, reconheceram que só o Senhor é Deus, e ali foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, no capítulo 1, versículo 9, começa quando Pedro começa a sair, e ao meio-dia ele para uma sacada e sobe na casa. E ali o Senhor começa a trabalhar com ele, começa a descer as iguarias, e depois vem Deus ali trabalhando com Pedro para ele entender que Deus não faz acepção de pessoas, não é aquela maluquice. O que ele quer é um coração genuíno, uma pessoa, olha, a pessoa ser cheia do Espírito Santo nada mais é que mudança de caráter. É o que eu era antes e estou tentando me tornar hoje para ser um seguidor de Cristo. E todos aqueles que abandonam a vida errada e procuram seguir o caminho da retidão com Cristo. Nós voltando de Atos. Só que lá no versículo 44, depois de toda aquela conversa que Pedro vai, começa a falar, lá na casa de Cornélio, dá um sermão em Cornélio dizendo que não era lícito um judeu estar junto com os gentios, mas Deus viu ali a hipocrisia de Pedro, que ainda precisava nascer dentro dele a visão espiritual, que Deus está procurando aquelas pessoas receptivas, de coração arrependimento.
E naquele momento, no versículo 44, quando estavam todos reunidos ali, ouvindo a palavra que Pedro estava falando de Cristo, o Espírito Santo entrou e todos foram cheios do Espírito Santo. Precisou alguém pular? Precisou alguém ficar rodopiando? Não. Reconhecimento de Deus, de Jesus. Se prostraram e adoraram. E o Espírito Santo transformou. Qual é o papel do Espírito Santo nesta terra? Fazer que o homem reconheça do pecado e do juízo. Esse é o que o Espírito Santo faz. Ele não entra para te ficar aqui pulando, não. Mas se você quer pular, procura aí uma academia de atletismo e começa a treinar saltos. E se você quer ficar rodando, procura um lugar aí para você, uma casa de dança, para ficar dançando num salão. Quando você é cheio e é tocado pelo Espírito Santo, meu amado, você se prostra pela graça, começa a reconhecer os seus erros e você sente a necessidade de uma mudança. E você reconhece que Cristo, lá no Calvário, pagou o preço e deixou o Consolador. Espírito Santo, para ser cheio, chama-se mudança de caráter. Mas o mundo pentecostal, não são todos. Os malucos aí dizem que você só é cheio se você ficar rodando e falando em línguas. Aí termina o culto, o cara continua mentiroso, o cara continua fofoqueiro, o cara continua maior 71, comprando e não pagando ninguém, enganando. Mas eu estou cheio do Espírito Santo. Está cheio, como o saudoso pastor Cabral dizia, cheio da lambança. Vai se converter. E João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, sereis livre. Aí você vem falar do versículo 8, se conhecereis a verdade vos libertará. Nem toda pessoa que conhece a verdade está liberto. O cara está todo dia na igreja, participa do círculo de oração, está fazendo todo tipo de campanha. Mas lá no fundo, ainda falta ser liberto. Por conveniência, ele é um amigo do Evangelho. O cara passa 10 anos, mas nunca se converteu. Ele diz que era o cara na igreja, mas continua ainda com as mesmas práticas do mundo. Provérbios 4:23. Sobre tudo que você tem ouvido, meu amado, principal, temer a Deus e guardar seus mandamentos. Não é? A Bíblia diz, Provérbios 4:23. Sobre tudo que tu tem ouvido, meu amado, nesse mundo, te aplica. Ouve a palavra de Deus, te converte, faça uma reflexão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Eclesiástico capítulo 12, versículo 13. De tudo que tu tem ouvido, meu amado, o fim sempre é o mesmo, que Deus não muda. Te converte, teme a Deus. Mas é difícil. Não é difícil não. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se você quer seguir esse Cristo, você tem que se negar. Negar as suas vontades, os seus desejos, os seus delírios. Negar a Ele. Você se negar a esse mal é seguir Jesus. Você vai ser apedrejado, apontado. Quem foi que te disse que seria fácil? Amado, o tempo está chegando. Prepara-te, ó igreja. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Então eu digo, te prepara, meu irmão. Eu não sei quanto a você. Dia 16, eu fiz 55 anos. Estou chegando mais próximo de encontrar com meu Deus. E aí? Será que dá tempo de eu ficar brincando ainda de crente? Não. O corpo está envelhecendo. Até cabelos brancos na barba e na cabeça. O relógio biológico nosso não muda. Ele não para. Nós estamos caminhando para se encontrar com esse Deus.
O irmão está me perguntando aqui na live. É verdade, dizendo se ele está querendo saber se essa história só vai ser cheio se fica rodopiando. Não, meu amado. Quando você é tocado e você é cheio do Espírito Santo, você se prostra, reconhece e admite que você é um pecador e necessita e carece da graça e da misericórdia de Deus. Há arrependimento. Por isso que eu citei Lucas 24, 47, falando de Jesus Cristo, do seu trabalho para o arrependimento. E ainda o ofício interno, primeiro em Jerusalém, Lucas 24, 47. Anuncia Jesus Cristo para todas as nações, para o arrependimento, mas porém, primeiro em Jerusalém, primeiro na tua casa. Você pode dizer assim, meu amado, e se por um acaso alguém da minha casa não quiser ouvir, não tem problema, faça a sua parte. A minha carne também está sangrando. Eu também tenho filhos meus que não querem esse Cristo que eu decidi. Mas mesmo assim, eu não canso de orar, eu não canso de clamar e de apresentar suas vidas até o último instante. É o meu trabalho anunciar a palavra, é o meu dever guardar as palavras de Deus e amar os meus filhos. Mas eu também sou consciente que Deus nos deu o livre-arbítrio. Assim como eu decidi, eles também vão ter que decidir. Mas eu não posso esquecer do meu trabalho de anunciar. Como o saudoso dizia, não para não. Amado, em uma batalha, em uma guerra, há um vencedor. Mas na batalha, muitos perecem. Mas mesmo assim, continuo. Eu sei que se muitos na hora, talvez até não consiga. Até eu mesmo, se eu me desviar por alguma dessas coisas, eu também posso ficar. Lembra que eu falei em Lucas 9, 23? Se alguém quer vir após mim, Jesus falando, negue-se a si mesmo todos os dias. Então todos os dias é um mundo que nós temos de tomar uma decisão. É um mundo que nós devemos ter uma escolha. A decisão é seguir Jesus e a escolha é ficar firme com Ele. E nessa escolha não é fácil. Você vai desagradar sempre pessoas. A tua decisão pode não ser bem aceita por pessoas. Mas você quer agradar o mundo ou quer agradar a Cristo? O salmista dizia no Salmo 1, versículo 1, diz bem, para você não se assentar à roda dos escarnecedores. Muitas das vezes nós sentamos às rodas dos escarnecedores para muito falar besteira. Por que não aproveitar e falar de Lucas 24, 47, falar de Jesus, para que a pessoa venha fazer uma autoanálise de si mesmo, uma reflexão, e aí ela vai entender por que Cristo veio, por que Cristo fez aquele sacrifício. Com isso você alcança pessoas, você não fica omisso e tira as pessoas do engano, porque as pessoas estão praticamente raquíticas de ler a palavra de Deus. Romanos 10, 17, não é? A Bíblia diz, Romanos 10, 17, diz que a minha fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, a minha fé e a tua fé só vai crescer e ficar mais consolidada se nós ouvirmos a palavra de Deus. Não é a só vitória, não é a palavra do manto, não é a palavra do arroz, não é a palavra do sabão, não é a palavra da água, não. É a palavra de Deus dizendo, ei, te converte, ainda falta. Paulo, quando coloca a palavra, é bem clara. Repreende e exorta, mas com toda a longanimidade, a doutrina. A doutrina não é minha, a doutrina é de Cristo. Lembra o que eu falei de Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se tem ouvido é temer a Deus. Eclesiástico 12, 13 diz que de tudo que tem ouvido, o fim sempre é o mesmo, temer a Deus e guardar seus mandamentos. E para guardar nós devemos nos exercitar, ler e compartilhar com pessoas que não sabem, da nossa família, amigos, conhecidos.
Não é fácil. Eu sempre digo, você vai ser perseguido, caluniado, falado. Mas fique firme. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar esse Deus. E que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe. E não canse de falar deste livro. Fale, Jesus está voltando. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.